Mateus 13. Mateus capítulo 13. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 13, versículo 44, 45 e 46. Texto sagrado, palavra de Deus. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém. Sente-se, por favor. O texto sagrado que nós trabalharemos na sua observação trata-nos do reino de Deus na terra. E quando esta frase que vocês escolheram como temária, segundo o coração de Deus, isso me remeteu às práticas de cada qual, de cada um de nós, temos enquanto pertencentes ao reino de Deus na terra. Na oração sacerdotal ensinada por Jesus, o mesmo disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na como é no céu. É essa conexão que me chama a atenção. A vontade do soberano que é estabelecida no céu, regendo os moradores da terra com arbítrio livre. A vontade soberana do Rei eterno, que é o nosso Deus, estabelecida no céu, regendo os moradores na terra com vontade própria. E dentro dessa ideia de estarmos na terra no centro da agradabilidade de Deus, ou seja, vivendo segundo o coração de Deus. A problemática histórica, monárquica da nação de Israel, por parte de Saul, foi distanciar da vontade de Deus. Muito pelo contrário, fazendo a sua própria vontade. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos: não precisa que você faça a vontade do inimigo para desagradar a Deus. Se você fizer exclusivamente, absolutamente a sua, já está bom para o diabo, porque você estará distante da vontade de Deus. Logo, vivendo na terra, sendo súdito de um reino que é eterno,
que é celestial, exige de nós algumas coisas. E é dentro dessa ideia que eu quero trabalhar com os irmãos como é, pastor, viver nesta terra segundo a vontade, debaixo do querer, dentro de um processo que me aproxima de Deus. Quando você observa a vida de Saul, quando ele é reprovado por Deus, e Samuel é o canal dessa anunciação, o Saul, ele é descredibilizado, ele é afastado daquela tão nobre função, daquele ambiente de governo que Deus havia dado oportunidade a ele, e agora é introduzido Saul, o Davi, o menino, naquele cenário de um combate entre o Davi e o Golias, e é uma história muito conhecida, quando que Saul rejeitado e o Davi é introduzido, era Deus dizendo: eu uso e continuo usando aqueles que fazem a minha vontade. Então nós aqui na terra, nós como cristãos, e desta feita aqui, assembleianos, estamos lutando com a nossa natureza caída para jamais desagradarmos a Deus. E quando essa frase, minha esposa me enviou cartaz, e eu disse: poxa, uma EBJ, uma EBJA, com esse tema, então eu quero trabalhar com o menino e a menina no centro da vontade de Deus. E esta citação de Mateus 13 saltou da Bíblia e me fez pensar, raciocinar e debruçar em uma leitura intensa nas palavras do Senhor Jesus, quando no capítulo 13 Jesus está ministrando uma série de mensagens que nós conhecemos como parábola, e no capítulo 13 7 parábolas são lecionadas ou ministradas por Jesus. E vocês sabem, isso não é novidade a ninguém. Jesus, mestre por excelência, mestre de excelência, tanto é que João capítulo 13, ele diz aos seus discípulos: vocês me chamam de mestre, e de fato eu sou. E Jesus era mesmo. 3 motivos que dignificam-o como mestre. Primeiro, pela grandeza da sua doutrina. A doutrina de Jesus não era meramente terrena, não é temporal. A doutrina de Jesus, ela é perpétua, é para a vida eterna. Os seus ensinamentos não é periódico, ou não são para períodos. Os seus ensinamentos é para esta terra e para uma vida além dessa terra. Ou seja, há uma grandeza na sua mensagem. E quando eu falo de doutrina, eu estou falando de fato uma mensagem fundamentada, uma mensagem que tem teor, uma mensagem que tem conteúdo. E Jesus tinha isso, diferente dos mestres taxado pelos seus seguidores da época de Jesus, que eram os fariseus e os saduceus e os seus respectivos escribas. Jesus vinha com uma mensagem extremamente contumaz e pertinente ao seu tempo, embora chocando toda uma cultura, trazendo um certo desconforto, porque Jesus, ele combatia o contexto político e também o contexto religioso da sua época. Então a sua doutrina ela era grandiosa. Agora, Jesus não só pregava, ele também vivia o que pregava. Logo, eu tenho um segundo motivo por ele ser mestre, pela sua irrepreensibilidade de seu exemplo. Irmão, Jesus era mais ou menos assim: faça o que eu falo, porque eu faço o que falo. Era esta a mensagem de Jesus, diferente
dos religiosos da época que diziam e não comunicavam nada. Jesus não. Jesus dizia que era e provava que era. Jesus pregava e vivia, ou seja, ele tinha exemplo. Eu gosto dessa questão de exemplo. Por quê? Porque se você observar a palavra exemplo, começa com EX. EX. Quem aqui já ouviu a expressão, estamos numa escola, eu penso que o ambiente é pertinente. Quem aqui já ouviu a palavra exegese? Pois é, exegese não é nada de estranho. Eu já vi pregador dizer que esse negócio de exegese, de homilética, então não é normal, irmão. Homilética, a arte de falar em família. Hermenêutica, a arte de interpretação de textos. Então, normal isso aqui. E dentro da hermenêutica existe a exegese, ou dentro desse campo de interpretação, existe a exegese que trabalha no campo semântico, na etimologia da palavra, na sua raiz, toda a sua significação, ou seja, exegese. Olha como é que começa, EX. Alguns estudiosos e professores, eles mencionam essa palavra, ou a sua citação, a exegese, né? Exegese. Pastor, o que é isso? É guiar para fora, é você pegar a palavra e como que abrisse um pacote, é você arrancar o significado dela, porque exegese é para isso, guiar para fora. Quer um exemplo? Exaustão. Como é que escreve exaustão? EX, exaustão, ou seja, a sua força saiu e você agora está fraco. Exaustor. O que é exaustor? É quando tira o ar do ambiente e joga para fora. O que é exemplo? É quando a sua conduta tem tudo a ver com o seu entendimento. É aquilo que você sabe exteriorizado, ou seja, sei e faço. Sei e faço. É assim que Jesus vivia, falava e vivia. Tiago escreve isso a respeito dos sábios e entendidos, quando Tiago disse assim: sábio e entendido, a sua conduta tem que ser sábia, o seu comportamento tem que ser sábio. Então guarde isso para o seu coração, que não adianta você falar de um jeito e se comportar de outro jeito, né? Quando Jesus ensina isso para nós, e Tiago também escreve a respeito disso, Tiago está dizendo assim: ô Toniel, o seu comportamento interno deve estar, o seu comportamento externo deve estar alinhado com o seu entendimento interno. Sei, faço, né? E isso Jesus vivia na sua prática ministerial. O terceiro motivo é que a sua excelsitude metódica. O que é isso, pastor? Jesus não era complicado, irmão. Você já conversou com alguém que fala e não diz nada? A pessoa termina de falar, você diz o quê? Entendi não. Entendi nada. Os fariseus, eles falavam difícil e tinham uma mensagem rasa. Jesus não. Jesus tinha uma fala fácil com uma profundidade de vida, né? Então Jesus tinha esse paradoxo com os seus, não vou dizer nem competidores, né? Mas com os seus pares de mensagem, porque as pessoas, quando ouvem falar de Jesus, pensam que só tinha ele pregando. Não, irmão, tinha um bocado de gente que pregava, que tinha uma mensagem, sei lá de onde, mas tinha. Quer um exemplo? A palavra igreja é familiar para nós, sim ou não? Sim, a palavra igreja para nós é familiar. Vai para onde hoje? Vou para a igreja. Mas no tempo de Jesus não existia isso. Vai para onde hoje? Vou para Jesus. Era essa a ideia que eles tinham. Eles não tinham um endereço, um ministério, uma convenção, não tinha isso. Então a palavra igreja é uma palavra do contexto grego. Igreja, eclesia, que para nós é igreja, ajuntamento
de pessoas, ou assembleia de povo, um ajuntamento de gente, para ficar mais claro, né? Então quem trabalhava isso? Os gregos. E como é que eles trabalhavam? Eles anunciavam mitos, mitologia grega, filosofias. Então eles tinham igreja, reunia na praça, era costume dos filósofos da Grécia Antiga, reunia na praça e filosofava com a sua galera. E de repente chegou um sujeito nas empoeiradas ruas da Palestina Antiga, carpinteiro de Nazaré, crescido em Belém, morador em Cafarnaum, agora está dizendo assim: minha igreja. Alguém falou: rapaz, que filosofia ele traz? Será que ele fala de Aristóteles, Platão? Quem é ele? Alguém dizia: rapaz, fiquei sabendo que ele é carpinteiro e a filosofia dele é meio estranha. Por quê? Porque ele falou que a eclesia dele, as portas do inferno não iriam prevalecer contra ele. Rapaz, mas ele vem de onde? Não dá para saber, porque no mesmo tempo ele está aqui, está ali, está lá, está acolá. E ele vai para onde? Também não dá para saber. Tem hora que ele está aqui, tem hora que ele está ali, tem hora que está lá. Mas ele anda com o quê? Pois é, ele anda, que um dia ele andou até em cima das águas. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é Senhor desse povo. Então Jesus tinha uma doutrina grande, profunda. Jesus tinha uma irrepreensibilidade no seu exemplo de vida e tinha metodologia muito clara, excelsitude nos seus métodos. Jesus era muito claro. Pastor, por que o senhor está dizendo isso para nós? Porque eu quero trabalhar com você parábola. Repita comigo: parábola. E parábola nada mais é do que um método de aplicação. Parábola nada mais é do que um método de aplicação. Ou seja, deixar claro uma mensagem. Quem é pai e mãe aqui sabe, né? Eles dizem uma coisa para o filho e depois diz: ou seja, isto é. Veja agora, eu vou repetir. Olha só, pensa comigo. Pai e mãe que ensina sabe do trabalho que tem. Eu tenho lá Carol de 14 e Otiniel de 8. Aí você fala, e da igreja? Pastor, na igreja também. O pastor fala de novo, aí fala de novo e o crente esquece. Aí ele vai, fala de novo e fala de novo e o crente diz que nunca ouviu. Pastor, então como é isso? É um método que Jesus usa de aplicação. Agora, a palavra parábola no grego é parabolê. E parabolê nos dá a ideia de colocar ao lado para medida de comparação como parâmetro. Ou seja, o que eu estou falando é igual isso aqui, e coloca do lado um argumento. Então é isso que Jesus vai falar sobre o reino dos céus. Querem ser segundo o coração? Então faz isso. Querem estar na terra trazendo o reino? Então vocês fazem isso. É essa a ideia de parábola. Certo? Certo. Só que tem um problema. Qual, pastor? A multidão incrédula, Jesus falava por parábola e pronto. Para os seus discípulos, privadamente, ele as interpretava de uma maneira mais minuciosa, porque eles perguntavam: o que é isso, Jesus? Como é isso, Jesus? Me explica mais isso. Aí Jesus vai explicando. Eu gosto muito de um comentarista chamado William Hendrickson. E William Hendrickson, quando ele vai pontuar Mateus 13, ele diz que Jesus, ao usar parábola, tanto revelava quanto ocultava. Revelava de forma plena para aqueles que aceitavam os seus mistérios e ocultava daqueles que rejeitavam o óbvio. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus explica, Jesus ensina, Jesus para falar com quem quer ouvi-lo, com quem credibiliza, com quem está dando crédito à sua mensagem. Por isso que evangelho é assim: ame e ame incondicionalmente, mas explique e ensine para quem para te ouvir.
Tem gente que não vai dar crédito, mas você foi claro, você foi suficiente? Fui, pastor. Então isso basta. Para que ser claro e ser suficiente? Para que isso não ocorra na sua responsabilidade. Então, quando for falar de Jesus para alguém, fale mesmo, seja claro mesmo, anuncie mesmo, porque se a pessoa quiser receber ou não, a responsabilidade vai ser dele ou dela. Então, quando você tiver oportunidade, seja claro mesmo, pregue mesmo. Então, com Jesus era assim. E nesse capítulo 13, ele vai ministrar quantas parábolas? 7. A primeira e a segunda estão anexadas, porque a primeira ele trabalha com o semeador e a segunda o trigo e o joio. Pastor, por que Jesus faz isso? Porque ele está falando sobre a implantação do reino. Então ele usa uma linguagem agrícola. Jesus está trabalhando com terra, então ele fala da semeador e do joio, porque ele fala sobre a implantação do reino. A terceira e a quarta, ele usa a mostarda e o fermento, porque ele fala sobre o crescimento no mundo, crescimento do reino no mundo. Ó, que linha de raciocínio de Jesus, né? Olha que questão cronológica. Primeiro, ele fala sobre implantação, depois ele fala sobre crescimento. Quinta e sexta, ele fala do tesouro escondido e da pérola, que é a que vamos meditar aqui. Tesouro escondido e pérola, porque ele está falando do reino. E na sétima, ele fala sobre a rede, porque ele trabalha sobre a explanação, sobre a responsabilidade dos discípulos de expandir, de lançar a rede no reino. Então guarde isso, olha o sincronismo: implantação, crescimento, valorização e expansão para o outro. Implantação, crescimento, valorização e explanação. Esta é a mensagem de Jesus. Mas eu quero pensar com você sobre a quinta e a sexta parábola, que é do tesouro escondido e da pérola. Vamos repetir essas duas aqui? Tesouro escondido e da pérola. Pastor, nunca li essas parábolas. Fica tranquilo que nós vamos conhecer juntos. Pastor, já li, então eu quero te relembrar. Pastor, já preguei, já lecionei, então nós vamos compartilhar conhecimento aqui sobre essas duas parábolas, porque de fato, de verdade, irmão, quando você lê algumas parábolas, você fica dizendo, para que isso? O que eu tenho a ver com isso? Onde é que a minha vida aqui em Votorantim se encaixa nisso? Pastor, que negócio é esse? Que mistério é esse aí dessas parábolas? Então, observe que Jesus está com os seus discípulos, com as pessoas no seu entorno, e ele começa dizendo assim: um camponês, um lavrador, um homem do campo, um rendatário, um agricultor, um rurícola, saiu para lavrar a terra. Enquanto estava lavrando a terra, ele percebe que ele encontra um tesouro escondido. O que ele faz? Deixa lá, volta para casa, vende tudo que tem e compra a terra, consequentemente com o tesouro que tinha nela, e está resolvido o seu problema. Segunda parábola: um negociante de pérola encontrou uma pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. E aí está resolvido o problema. Ué, pastor, acabou? Acabou. Jesus só disse isso, tudo isso. E o que tem a ver com isso? A palavra que me conecta a isso é que Jesus disse assim: o meu reino é semelhante a, o meu reino é igual ao negociante. O meu reino é semelhante ao tesouro escondido. Aí eu fiquei pensando nisso, lendo, relendo. Sabe qual foi a primeira mensagem que esse texto saltou para o meu coração? Foi essa, escute bem. Se o camponês, se o lavrador, se o rurícola, quando ele encontra o tesouro escondido, ele não apanha
Ele volta para casa e vende tudo. Para quê? Para comprar a terra e, consequentemente, o tesouro. Ok? Ok. O negociante de pérola, mesma coisa. Ele achou a pérola e vendeu tudo para comprar aquela pérola. Então você concorda comigo que ambos tiveram que vender tudo para ter o que queria? Sim. Aí eu pergunto e você responde: nós queremos o céu. Queremos o céu. Então será, pastor, que eu tenho que vender tudo? Então se eu tenho que vender tudo para comprar o céu não é de graça? Custa alguma coisa? Então o que Jesus está dizendo nessa parábola aqui? Que tem um custo para entrar no céu? Que tem um valor para ser pago, para ter a entrada permitida? Se o camponês, se o negociante vendeu tudo para ter o que queria, nós queremos o céu. Será que temos que vender alguma coisa também? Quanto é que custa isso, pastor? Pois é. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, Paulo diz assim, ó: pela graça sois, pela graça. Então, para a entrada no céu não se paga nada. Então, aqui não está tratando sobre doutrina soteriológica. A salvação é de graça. A salvação é pela graça. Ninguém paga R$1 para ser salvo. É pela graça. Então, aqui o que está em questão não é o que ele tem que pagar pela terra ou pela pérola. Então, pastor, o que está em questão aqui é o quê? Não é o valor que ele pagou? Não. Quanto custou a terra? Não sei. Quanto custou a pérola? Também não sei. Porque a questão aqui não é a negociação. A questão aqui é quanto que o camponês estava disposto a renunciar para ter o tesouro. É quanto o mergulhador, o negociante, estava disposto a renunciar para ter a pérola. Logo, reino do céu não é quanto eu vou pagar, é quanto eu vou renunciar. Não é quanto eu vou ter que investir, é quanto eu vou ter que me esvaziar. Não é quanto eu tenho, é quanto eu deixarei para ter. Reino de Deus e vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você: vontade de Deus não é quanto eu tenho que pagar para tê-la, mas é quanto eu vou reter a minha, diminuir a minha, desaparecer com a minha, renunciar a minha para viver a vontade dele. Eu tenho uma mensagem bíblica e simples para o coração desta igreja: reino de Deus, vontade de Deus não é por negociação, é por renúncia. Não é quanto eu estou disposto a pagar, mas é quanto eu estou disposto a renunciar. Por quê, pastor? Porque reino do céu não se entra negociando, reino do céu se entra renunciando. Quando será eu estou disposto a renunciar? Agora, tem um texto interessante de Marcos que é acoplado a esse. Quando Marcos diz no capítulo 8, versículo 34, eu começo e vocês continuam. Olha o que Marcos escreve, palavras de Jesus: se alguém quiser vir após mim, vamos mais uma vez? Vamos uma vez? Olha que texto interessante. Olha que texto interessante. Se alguém quiser vir após mim, versículo grande, né? Você sabe que dá para dividi-lo e tomá-lo em 4 palavras. Ó, a primeira: se alguém quiser vir após mim, repita, decisão. Negue-se a si mesmo, repita, renúncia. Tome a sua cruz, repita, responsabilidade. E siga-me, repita, fidelidade. Decisão, renúncia, responsabilidade e fidelidade. Para seguir a Jesus, eu vou decidir, eu vou renunciar, eu sou responsável e eu preciso ser fiel. Eu gosto demais disso, porque Jesus diz assim, ó: quem quiser. Evangelho não é imposto, evangelho é proposto.
Evangelho não é por compulsão, evangelho é por sugestão. É Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a... Por isso, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, por isso que evangelho, ninguém serve a Jesus por ninguém. Eu posso interceder por alguém. Quando Jesus disse assim, ó, vinde a mim, olha que palavra bonita, vinde. Essa palavra vinde aqui no original grego é delt, e delt significa chegue até aqui. Era Jesus dizendo: vem cá, chega até aqui. Pastor, o que significa isso? Significa que evangelho não é curtir uma página gospel, evangelho não é se inscrever no canal de YouTube cristão, evangelho não é seguir perfil de igreja, evangelho é chegar em frente de Jesus e dizer: eu cheguei, eu renunciei, eu acredito, eu estou aqui para segui-lo, eu estou aqui para servi-lo. Quem pode adorar ao nome de Jesus? Agora vem cá, escute bem. Quais lições práticas, pastor, que essas parábolas me ensinam? Vamos lá? Vamos lá? Como é que esse homem trabalha? O camponês, com enxada. Você sabe o que é enxada? Tem jovem hoje não sabe o que é enxada, só sabe o que é mouse, né? Enxada é uma madeira comprida e no final dela uma lâmina, um pedaço de ferro para cavar. Amém? Isso é enxada, que hoje em dia não sabe o que é enxada. Então tá, olha lá, cavando. De repente ele encontra o quê? Tesouro escondido. Certo? Certo. Pastor, por que encontrar tesouro escondido? Porque era assim que o povo da época guardava dinheiro. Pouquíssimos homens riquíssimos trabalhavam com uma espécie de banco daquela época. Então, como é que guardava dinheiro na época? Enterrado. Quem é que é do tempo que se guardava dinheiro debaixo do colchão? Quem lembra dessas histórias? Aí, ó. Só dessas histórias. Eu nem lembro, eu nasci agora em 2012. Ó, dinheiro debaixo do colchão. E por que enterrava, pastor? Porque tinha dois problemas. Os ladrões. Segundo, as guerras. Tanto é que se você ler Flávio Joséfo, quando ele escreve a Antiguidade, livro Antiguidades, no ano 70 depois de Cristo, que Jerusalém foi devastada, encontraram-se muitos tesouros escondidos nos escombros, desenterrando, ou seja, era um costume da época fazer isso, né? Hoje não, hoje os crentes, hoje a sua riqueza, olha bem para cá, você está do lado de alguém aí que não tem nada no bolso dele, mas se você abrir o aplicativo do banco, irmão, sobra zero. É muito zero, sim ou não? Sim, você pode estar do lado de alguém milionário, diga amém. É, irmão, isso é normal aqui na igreja hoje. Não precisa trazer mala de dinheiro, não, é só aqui, ó. E como é que eu faço então com esse irmão do lado, pastor? Só fala para ele, faz um pix, já está resolvido o problema. Olha para cá, por favor, olha para cá. O homem encontrou tesouro enterrado, porque era cultura e costume. Então Jesus estava falando ali para o povo, ele usou essa parábola, certo? Certo. O segundo é um negociante de pérola. A palavra negociante no original é emporos, e emporos no grego nos dá a ideia de alguém que vivia para o comércio. Então não é um homem que deu na telha, ele foi em busca de pérola. Não, ele era um profissional da área, um negociante nato, um homem que vivia por terra e por mares em busca de joias. Então ele buscava joias. Pastor, e onde é que se encontra pérola? No brinco das irmãs da igreja aqui, sim ou não? Não, porque a maioria é bijuteria. Pastor, o que eu faço então? Eu penso que as pérolas ficavam no fundo, ficam no fundo do mar, dentro da ostra, certo? Eu pergunto e você responde.
Para encontrar o tesouro escondido, o camponês teve que cavar. Para encontrar a pérola, o negociante teve que... Ó, irmão, Jesus é terrível. Olha o que Jesus está dizendo. Pergunta e você responde de novo. Para o camponês encontrar o tesouro escondido, ele teve que... Para o negociante encontrar a pérola, ele teve que... E Jesus falou que tudo isso era semelhante ao seu reino. Por quê? Porque ali Jesus estava dizendo assim, ó: tudo no meu reino não está no superficial, tudo está na profundidade. Pastor, como eu quero viver o centro da vontade de Deus? Aprofunde-se. Como eu quero sentir mais a presença de Deus? Aprofunde-se. Como eu quero conhecer a Bíblia? Aprofunde-se. Como eu quero viver no centro segundo o coração de Deus? Aprofunde-se. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração das meninas e meninos dessa EBJ, que realidades espirituais não se podem ser vistas naturalmente. Quero coisas espirituais? Mergulhe-se na intimidade com Deus. Só uma vida profunda em Deus pode sobrepusar as agruras da vida terrena dolorosa. Pastor, eu quero mais de Deus. Mergulhe-se em Deus. Eu quero mais da palavra. Mergulhe-se na palavra. Eu preciso dizer isso. Há uma sociedade vivendo a superficialidade. Deus te chama nessa EBJ dizendo: venha para a profundidade, viva relacionamentos profundos, pensamentos profundos, conversas profundas, fé profunda. Fé profunda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para o natural, seja otimista. Irmão, tem coisas que só basta ser otimista. Estou falando para jovens solteiros aqui, diga glória a Deus. Eita, ó, eu vou te dar mais uma chance. Estou falando para jovens solteiros aqui, diga glória a Deus. Não, eu vou jogar essa água em você, eu vou dizer de novo. Não me zanga não. Jovem solteiro que quer casar, diga aleluia. Pastor, tem uma garota aqui da igreja ou da congregação lá do São Bento, tem uma irmã da igreja tal lá, ó, nós dois estamos solteiros e parece assim que nós estamos em processo de discernimento. Você sabe que o jovem cristão não paquera, o jovem cristão pede discernimento. Então, menina solteira, menino solteiro, se tem uma menina olhando para você, não é paquerando não, estão pedindo discernimento. Tem que ter fé para isso? Só basta ser otimista. Mas se você já está no nível que casamento é milagre, aí tem que ter fé. Não, porque tem meninas e meninos na igreja que casam no natural, outros é na campanha de oração. Embora tenha que orar para um relacionamento, não estou isentando isso, só estou fazendo você entender aqui em um método de ensino que tem coisas que não precisa ter fé, basta ser otimista. Pastor, e nas coisas sobrenaturais? Aí você precisa ter fé. Estão me entendendo aí? Diga amém. Eu não estou falando sobre antropocentrismo, nem racionalismo, nada disso. Estou dizendo porque tem crente que esquece que é gente. Outro dia um pastor disse que uma irmã ligou para ele e falou assim: pastor, eu estou precisando de um sinal de Deus, e se é que Deus quer que eu continue no emprego, se é essa porta que Deus me abriu para mim, então se é Deus que me abriu essa porta, o ônibus que passa no ponto vai passar no horário exato. Se passar um minuto depois, não é Deus. Mas sabe que hora que era isso? 5 da manhã. O pastor falou: irmão, vai caçar o serviço, vai me perturbar 5 da manhã por um sinal desse. Então tem coisas que os crentes pensam que não é gente mais. Quando o pastor me contou isso, eu falei: pastor, é sério? Ele falou: sério? A irmã pedindo um sinal?
Até outro dia, isso aí eu vivi isso. Uma pessoa falando para mim assim: pastor, Deus fala com a gente? Eu falei: fala. Através de quê? Eu falei: profecia, Bíblia, conselho de pai, pastoral, fala, liderança. Então, pastor, é que eu tenho o costume de, quando Deus falar comigo, Ele tem que confirmar 7 vezes. Eu falei: e quem que te deu esse costume? Não, eu mesmo. Eu falei: então é um problema seu, não é meu. Não me envolva nos seus problemas, não. Então, pastor, aí Deus falou um negócio comigo e eu pedi uma confirmação 7 vezes. Aí sabe o que eu perguntei para ele? Tá. E quando o diabo fala alguma coisa, você pede confirmação? Porque tem gente que é assim. Deus fala com ele, ele fala assim: Senhor, confirma 7 vezes. Aí quando ele sai do culto, o diabo usa alguém para falar para ele assim: ó, vou te matar. Porque ele fala para o diabo: confirma 7 vezes. Nós temos uns costumes que só Deus para ter misericórdia de nós, viu? Eu não serviria para ter Deus um segundo. É muita paciência, irmão, com a gente. É muita superficialidade. É muito misticismo. Tem crente místico. Irmão, quem tem promessa, palavra, quem tem Deus na vida, já entrou debaixo do chuveiro da misericórdia. Não tem esse negócio de amanhecer com o pé direito, não. Quem tem palavra na vida pode amanhecer de ponta cabeça, bater a cabeça no chão, que o dia dele já está debaixo da mão do todo. É um misticismo, é um negócio de usar roupa não sei o que, é porque a cor tal, porque se eu usar no Réveillon a cor amarelo, eu vou ter ouro, cor de ouro, vou ser rico. Se eu usar a cor vermelho, é porque o amor, o paixão. Sabe o que fica rico? É a cor do uniforme da tua empresa. Bora vestir lá e trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: a palavra te basta, a palavra te basta, a palavra te basta. Catuca esse irmão do lado e fala para ele: saia do raso, vem para o profundo, vem para o profundo. A fé nos convida, Deus nos convida a encontrar os tesouros escondidos. Bora cavar. Aqui, bora cavar. Ai, como eu quero conhecer a Bíblia. Está lendo o quê? Hoje já é dia 19. Hoje é dia 19. O que é que você leu até hoje? São as mensagens idiotificantes do Instagram, tomadas por uma imbecilizada. Eu queria mais mesmo conhecer a Bíblia. Já tem pelo menos a revista da escola dominical? Ontem tivemos curso de ensino na igreja. Eu falei: não estou entendendo aqui. Eu tenho um número de líderes e de obreiros e está sobrando 3 revistas. Espera aí, revista de EBD para obreiro e líder não é opcional, é compromisso? Não, pastor, esse ano o senhor vai ver. Esse ano eu vou, irmão. Saia desse raso. Eu quero cantar. Eu quero cantar. Tá, estude para cantar. Amém? É pecado estudar para cantar? Não. Mas adorar o Senhor é tudo quanto tem fôlego, adora o Senhor. Irmão, adorar o Senhor sozinho é uma coisa, cantar na igreja para perturbar a gente é outra coisa. Você sabe que você pode fazer melhor do que isso, sim ou não? Então bora aprofundar. Segunda lição. Eu vou repetir de novo as 2 parábolas e você vai interagindo comigo, tá? Quando o camponês lavou a terra, ele encontrou o que mesmo? Tesouro escondido. Eu pergunto para você: quanto tinha naquele pote?
Quanto tinha naquela caixa? Quanto tinha naquela urna? Quanto tinha ali dentro? Muito ou pouco? Por que você acha que é muito? Por quê? Por quê? Porque ele voltou, vendeu tudo que tinha. Então deveria ter muito. Por causa olhar para tudo que ele construiu na vida e falar: ih, rapaz, o que eu construí até hoje não chega aos pés do que eu achei. Vou vender tudo e vou fazer uma proposta de compra. E possivelmente o proprietário não sabia daquele tesouro porque vendeu logo. Porque possivelmente também é um campo parabólico, metafórico, mas possivelmente não foi ele que tinha enterrado. Porque se ele que enterrou, ele fala: não vendo. É um negócio enterrado, ele não vendo. Mas ele também não sabia. Então tinha muito? Tinha muito? Tinha. Quanto tempo o homem que enterrou demorou para juntar esse muito? Diga alguma coisa. Muito tempo. Por que para eu ter muito tempo? Guarda isso, minimiza essa parte, não fecha não, só minimiza ela. Agora abre essa outra. Quanto tempo demora para a ostra produzir ou criar uma pérola? Aí eu fui pesquisar. Como eu nunca falei com uma ostra, alguns estudiosos dizem que aproximadamente 3 anos. Como que acontece então, pastor? Dentro da ostra entra-se um corpo estranho, possivelmente um carocinho de areia, e a própria ostra vai soltando, né, uma espécie de secreção que vai envolvendo aquele carocinho, envolvendo uma pérola. Isso demora tempo, certo? Certo. Pergunta rápida, resposta rápida. Quanto tempo demorou para juntar o tesouro? Muito. Quanto tempo a ostra demora para fazer a pérola? Muito. Por que Jesus usa isso e fala assim, ó, isso é semelhante ao meu reino, para ensinar para nós: Otoniel, nada no meu reino é imediato, tudo é processual. Tem gente que pensa que as coisas na igreja e no reino de Deus o banho da água da misericórdia para perdão do pecado é imediato na confissão e no abandono. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Agora, vida com Deus, ela é processual. Não, pastor, cheguei ontem, já queria ser grande hoje. Quem cresce de uma hora para outra é monstro de desenho animado. Então calma. E ó, juntar tesouro demora. Quanto tempo? Você sabe que ano passado você demorou 1 ano para juntar 100 mil reais. Você lembra, né? Amém ou não amém? Eu não sei se eu já vi aqui com a família. Eu acho que eu não vi com a família ainda, né? Eu não vi com a família ainda aqui, nem lá. Só com a esposa, né? Mas eu tenho a Carol já tem 14 anos. E o Tiniel tem 8. E aí eu fiz uma reunião lá em casa um tempo atrás e falei assim: papai vai dar uma bênção mensal para vocês. Aí vocês administram aí e ó, papai compra o que vocês precisam e vocês usam essa bênção para comprar o que vocês desejam. Entendeu? É uma bênçãozinha assim, bem minúscula, mas eu estou tentando ensiná-los ali em um gerenciamento, com dinheiro, né? E o filho é meu, eu faço o que quero, você cuida da sua vida. Aí eu estava lá tentando administrá-los. Aí Carol, toda administrativa e tal, e eu abençoando eles. Vou dizer para você o valor que eu dou para o Tiniel por mês: 50 reais. Para um garoto que tem um passarinho para dar água. Aí eu dou, todo mês. Aí, vamos dar uma volta agora em novembro ou dezembro, eu acho, vamos dar uma volta no shopping. E ele falou assim: papai, eu encontrei um personagem que eu estou querendo e não sei o que, no tal do Naruto, um homenzinho assim, sabe aqueles bonequinhos assim? Eu falei: poxa, que legal, cara, mas isso aí você sabe que não é necessidade, né? Isso aí é seu desejo, então o problema é seu.
Já mandei logo essa, irmão. Não, eu vou usar a bênção que o senhor me dá. Falei, então tá fechado. E quanto é que custa? Ele falou, 399. Eu falei, é de ouro? Esse bonequinho é ouro? Aí fomos na loja, entramos lá, um bonequinho assim, irmão, 399. Aí eu falei, tem coragem mesmo? Ele falou, então papai, é que eu não trouxe dinheiro, está tudo lá em casa. Eu falei, não, tranquilo, papai paga aqui, você me paga lá. Fechado? Fechado. Pá, comprei. Jantamos, andamos, fomos embora. Quando chegou em casa, cadê meu dinheiro? Ah, papai, vou pegar. Aí pegou o cofre, botou na mesa e começou a contar. E eu dei uma passada rápida, eu vi que só tinha nota de 2. Eu passei e falei, me livra, Jesus, que eu tomei golpe. Aí eu passei de novo e falei, e aí, cara, como é que tá aí? Papai, eu vou contar de novo. Falei, pronto, tomei golpe mesmo. Aí passei, minha esposa riu, e aí eu falei, e aí, como é que é esse negócio? Você vai me pagar ou não vai? Então, papai, eu não sei o que aconteceu. Falei, como você não sabe? Se só você tem a senha do cofre. Polícia, polícia! Fiz mais escândalo. Ele disse, não, papai, eu falei, alguém está roubando o seu dinheiro. Ele falou, papai, não tem nem 100 reais aqui. Mas nos próximos meses, você nem me dá nada. Eu falei, que garoto esperto. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, mas por que não tem o valor aí do bonequinho? Aí ele olhou para mim e falou assim, é difícil juntar dinheiro. 8 anos. É difícil, não é? É. Por que Jesus compara com um tesouro escondido? Para ensinar para nós, o Daniel, é no dia a dia que você vai depositando. É para quem no culto hoje? Já foi ontem. É no dia a dia que você vai depositando. Mas EBJ 3 dias, faz logo um. É no dia a dia que você vai depositando. Mas de novo na igreja, à noite já foi de manhã. É no dia a dia que você vai depositando. Guarde isso. Coisas de valor demanda tempo de investimento. Coisas de valor demanda tempo de investimento. O nível do seu investimento de tempo revela a valoração que você destina para tal situação. Quer ver um exemplo? Pastor, eu quero me formar, eu quero saber, eu quero conhecer tal coisa. O que eu vou fazer? Me dedicar. Horas e horas e horas. E na igreja? Por que eu não consigo orar 10 minutos? Mas navegar na internet, 1 hora, 2 horas. Eu começo a encerrar nisso aqui. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Descendo do altar, um menino me parou e falou assim para mim, pastor, o senhor pode me ajudar em oração? Eu falei, posso, o que está acontecendo? É que eu estou viciado aí no negócio. Eu falei, está viciado em quê? Então, pastor, tem como o senhor fazer uma campanha comigo de oração, tipo assim, 21 dias, 3 horas da manhã, que eu estou viciado em jogo da internet, joguinho de internet. Eu fico jogando 12, 20 horas. Minha vida parou. Eu estou viciado em joguinho de internet, jogos online. Eu falei, aí você quer fazer uma oração? Então, eu quero fazer uma campanha de oração. Eu falei, você vicia e quer que eu acorde 3 da manhã? Para de graça, irmão. Assim, no pé do altar, num congresso que eu fui. Pastor, como assim? Eu falei, esse é problema seu. Você vicia no jogo e quer que eu acorde 3 da manhã? Você está maluco, irmão.
Deu um choque de realidade nele. Ele falou: pastor, eu pensei que o senhor ia me ajudar. Eu falei: vou te ajudar. Vou te ajudar. Sabe o que você vai fazer? Aí ele já ficou todo vitimizado. Vou fazer o quê, pastor? Eu falei: você vai fazer assim, ó. Relaxa. Fica frio. Se você jogar 1 hora, esquenta não. Dobra o joelho e ore 1 hora. Ih, pastor, vacilei, joguei 5 horas. Relaxa, dobra o joelho e ore 5 horas. O tanto de tempo que você jogar, você ora. Está fechado? Bati na mão dele e falei assim, ó, manda um zap para mim. Uns 15, 20 dias depois. Um abraço, vai em paz e não peques mais. Isso aí, foi embora. Ih, irmão, e não é. Eu esqueci desse negócio. Aí me chamou um zap diferente lá. E eu não tenho problema nenhum de passar os meus zaps, eu só não respondo agenda. Minha esposa tem um zap só para falar de agenda. E eu bato papo mesmo com os amigos, respondo quem me chamar, do que eu puder, e pronto. E aí eu falei: e aí, garoto? Ele falou: pastor, lembra de mim? Eu falei: cara, não lembro não, refresca minha memória aí. Aí eu fui falar com o senhor no pé do altar lá sobre um vício, lembra? Tal. Falei: ah, tô ligado, e aí? Como é que é esse negócio? Ele falou: então, pastor, estou jogando 15 minutos por dia. Falei: caramba, libertou o garoto, pastor. Vida cristã é processual. Não queira amanhã orar 1 hora, 1 hora e meia. Amanhã, pastor, amanhã eu vou sentar para ler Bíblia. Vou ler o livro todo dos Salmos. Calma, rapaz. Vai dinamizando. Eu faço atletismo, eu gosto de fazer corrida. Eu estou com uma meta de até 30 de junho, correr 1000 quilômetros. Já corri uns 70 esse ano, já é dia 19. Já corri uns 70, 5, 8 por dia e tal, e vou correndo. Aí esses dias o jovem da igreja falou: vou correr com o senhor. Eu falei: bora. E, irmão, no primeiro quilômetro o cara quis ser saiu vazado. Como é que chama aquele cara que faz o velocista lá, o jamaicano? O Zambolt. O cara saiu disparado. Eu falei: ô, pastor, vai de boa. Não, pastor, vem na pegada do pai. Eu falei: é o pai? Então você vai ver o pai. E fui, ó, na boa, de boa. E ele, pá, irmão, 1,5 km, 2 km, o cara estava quase morrendo. Eu passei por ele e falei: cadê o pai? Calma, vai devagar, vai tranquilo. Reino de Deus, vida cristã em santificação. Pastor, então quer dizer que eu vou deixando o pecado aos poucos? Não é isso que eu estou falando. A libertação no nome de Jesus é imediata, eu creio nisso. Mas existem algumas coisas que você tem que ser trabalhado, mentorado, discipulado. O pastor está aqui, a liderança está aqui. Por que eu vim dizer isto? Para você não desistir por coisas que não acontecem no imediato. Não desista, sempre é melhor do que veloz. Tem coisas que não é na velocidade, é na cadência, é na constância. Mas você não pode desistir. Vai crescendo, vai rompendo, vai amadurecendo, vai avançando, vai lendo aos pouquinhos, vai orando aos pouquinhos. Eu tenho uma palavra de Deus: o céu não te perde, Jesus não te perde. Você estará no centro da vontade de Deus e vai viver segundo o coração dele. Mas tem coisa que tem que ser devagar. Tudo ao tempo determinado debaixo do céu, já disse Salomão. Terceira e última lição. Eu encerro agora. Que o homem, para achar o tesouro, teve que e o comerciante de pérola, para quê, pastor? Para ensinar para nós que reino não é para os ociosos. Tem que cavar e tem que mergulhar. Então, larga a mão de molenga. Pastor, mas eu não sei. Pois é, você sabe que Deus nunca contou com os excepcionais. Deus sempre contou com os disponíveis.
Porque os excepcionais se acham, os disponíveis se entregam, e a obra do Senhor começa a ser realizada. É impossível viver coisas grandes no reino ou em qualquer área da sua vida se você não estiver disposto a vencer a procrastinação. Vença a procrastinação. Se entregue para o trabalho. Cuidado com o ócio. A palavra ócio de ociosidade. Aquela preguiça crônica. Tem dia que você está na leseira mesmo. Diga aí. Irmão, tem dia que você acorda arrependido de não ter morrido de madrugada, mas acordou. E aí? Tem que enfrentar. Sabe aquela disposição que você tem para ir para algum lugar? Tenha para fazer. Pastor, eu falei para um rapaz outro dia: o dia que não tiver motivação, tenha disciplina. Mas você precisa. Sabe por quê? Essa vida é única, é rápida e é curta. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E eu termino agora dizendo para você, quando Salomão escreve: começar é bom, terminar é melhor. Deus começou a obra da criação, terminou. Jesus começou a obra da redenção, terminou. E deixou para nós uma mensagem: ser fiel até o fim. Por que você quer parar? Pastor, está faltando força. Veio para o lugar certo. Pastor, está faltando ânimo. Veio para o lugar certo. Pastor, mas eu não encontro motivo. É mesmo? Deixa eu te dar só um: Jesus te ama. Vou dar logo 2. Morreu no seu lugar. Não, vou dar logo 3. Verteu sangue inocente para perdoar todos os seus pecados. Não, vou dar logo 4. Deixou uma promessa que um dia vai te levar para o céu, para as moradas eternas. Você pode dar um pulo dessa cadeira aí e ficar de pé para a gente encerrar? É uma escola bíblica. É uma escola bíblica. Mas Deus nos trouxe aqui. E eu tenho certeza de que você está em crescimento espiritual, em crescimento relacional. E sua vida espiritual em 2024 intensifique-a. Dedique-se um pouquinho mais. Eu sei que as tarefas e as demandas diárias, elas nos consomem. Mas quando você entende de que você foi escolhido por Deus para uma determinada função, o reino conta com você. Esta igreja conta com você. Esse ambiente aqui, irmão, tem que ter um senso de pertencimento. Você precisa dizer para esse lugar: esta é a minha igreja. Eu preciso anunciar o Evangelho. Eu preciso crescer espiritualmente para conquistar as pessoas. Guarde isso para o seu coração. O reino de Deus é
profundo. As coisas de Deus não são imediatistas. E o reino de Deus não conta com ocioso. Existe uma canção da harpa que a gente canta geralmente em consagração de obreiros, né? Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado. Não é pré-ocupado. Pré-ocupado é você já focar em um tempo que a ocupação nem chegou ainda. Mas você vai se ocupar no reino de Deus. Amém? Você pode olhar para pelo menos 2 ou 3 pessoas e dizer para ele, para ela: o reino de Deus conta contigo. Você vai viver um ano segundo o coração de Deus. Aleluia. Tem uma canção que diz assim, ó: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que subiu, e um dia com tua glória mais viu. É que a sarça pegou fogo, não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que subiu, e um dia com tua glória, segura. Quantos estão aqui porque desejaram estar? Quantos estão aqui porque amam estar na presença de Deus? Tinha mais lugar para ir, pastor? Tinha. Tinha ambiente? Tinha. Mas aí o céu se abriu, os teus desejos e a tua carne diz: ah, fica numa Netflix, vai pro shopping, vai fazer uma coisa ou outra. Você não. Você olhou para a Bíblia, coração ardeu, e você diz: ah, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não te ver, mas tua glória